sustancias estupefacientes está en franca contradicción con la Constitución. Por outro lado, temos a redução de danos como alternativa viável para lidar com a questão das drogas. Temos a ideia de prevenção fora da esfera penal, porque o sistema penal trabalha com a categoria própria de prevenção, que é a prevenção através da punição. Isso não existe, não há dado nenhum que justifique que o fato de estar criminalizado pode significar a redução daquele comportamento, né? Senão, depois de tantos anos de direito penal, não deveria ter ninguém preso, né? Já temos tantos anos de tantas condutas criminalizadas e as pessoas continuam ainda, né, incidindo naquela conduta. Então, entendo que é necessário avançar. Diante desses dados, partiremos para a pesquisa de campo. Esse é o artigo 33 da lei brasileira, né? Aquela multiplicidade de verbos que é comum em toda a América Latina, já dizia lá Zapparoni, reclusão de 5 anos. Temos esse parágrafo 4, que deveria supostamente se aplicar aos pequenos, que receberem uma pena menor, mas mesmo a redução da pena dos traficantes implica em prisão. A pena pode chegar a 1 ano e 8 meses, mas para esses não valem medidas alternativas. Além de vários problemas técnicos que foram identificados, não se diferencia o pequeno, o médio e o grande. Essa possibilidade de redução não é baseada em critérios objetivos, ficando a cargo da própria autoridade policial realizar essa diferenciação. Portanto, não é possível sequer dizer que não tenhamos muitos usuários ainda presos como traficantes. Por quê? É uma análise lógica. Eu não tenho dados quantitativos para informá-los, mas vejam só. Quem é usuário de drogas de baixa renda precisa o quê? Não tem emprego, ele vai o quê? Revender a droga para sustentar os lucros, né? Então, nós temos uma situação no Brasil hoje, ainda precisa ser melhor investigado, que o grande número de usuários que devem estar presos como traficantes. Esta exposición debe apuntar a los siguientes casos. La función ejecutiva es la encargada de definir y dirigir las políticas públicas de acuerdo a la Constitución, su artículo 147. En consecuencia, no puede existir un órgano autónomo encargado de políticas específicas como el actual Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Drogas. Las políticas de salud deben ser concentradas en el Ministerio encargado de la Salud Pública y no confundirse con las políticas de control y represión. La ley de drogas no debe ser una ley especial, sino que debe incorporarse en la parte positiva política. Los tipos penales no deben ser abiertos, sino que deben respetar el principio de estricta legalidad. Los tipos deben estar redactados de tal forma que no puedan utilizarse varios tipos para las mismas conductas. El principio de proporcionalidad debe utilizarse para distinguir, según la gravedad, las distintas conductas. En función de este principio, las penas deben ser más leves cuando la actividad sea menos perjudicial. Así, las penas más graves deben estar reservadas para el tráfico internacional y las más leves para el microtráfico. La presunción de tenencia para el consumo en función de cantidades mínimas y la prohibición de criminalizar a esta persona deben instituirse a nivel legal. El restablecimiento de todas las garantías del debido proceso, sin excepción a las personas procesadas por el tema drogas. La determinación parlamentaria y no administrativa de las sustancias sujetas al control penal. Ela criou um mecanismo de controle territorial do tráfico sobre partes da cidade, que é uma coisa muitas vezes mais grave do que o consumo da droga. De que esta é, acima de tudo, uma questão política, de interesses político-estratégicos. Esse problema